Olá pessoal, nós somos a Consenso Tecnologia, a maior especialista no software livre GSAN e grande fomentadora de inovações tecnológicas em gestão do saneamento. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Os links estão aí na descrição. Hoje nós vamos dar continuidade às videoaulas do módulo de atendimento ao público do GSAN e a gente vai aprender a navegar numa importante funcionalidade desse módulo que se chama informar retorno de ordem de serviço de fiscalização. Para acessar a funcionalidade é muito simples. Você entra numa base do GSAN com seu login e sua senha, árvore do menu GSAN, módulo atendimento ao público, submódulo ordem de serviço, fiscalização e informar retorno de ordem de serviço de fiscalização. É nessa funcionalidade que você vai informar o retorno, da ordem de serviço de fiscalização com ocorrência de corte na ligação de água. Você vai informar o retorno dessa ordem de serviço, o que foi efetuada nessa ordem de serviço de fiscalização com ocorrência de corte. Para isso, obviamente, você precisa ter o número de uma ordem de serviço que seja de fiscalização e de corte. Então, você vai informar aqui o número da ordem de serviço. Caso você não saiba o número de cabeça, você não tenha anotado, você pode clicar aqui na lupa. O sistema direciona você para pesquisar a ordem de serviço e aqui você vai localizar as ordens de serviço de fiscalização com ocorrência de corte. Tem várias chaves de pesquisa para você localizar. Eu acho que talvez a principal dela seja a tipo de serviço, Aqui, ó, fiscalização de água cortada. Fiscalização de ligação de água clandestina. Você vai localizar então o tipo de serviço, por exemplo, na pesquisar ordem de serviço e clicar em pesquisar. Aqui ela localizou várias ordens de serviço. Localizou a ordem de serviço que você quer informar o retorno, clica sobre o número dela, a ordem de serviço. Não, aqui você vai para a tela de consultar a ordem de serviço, clicando nela. Então você clica aqui no tipo de serviço. Olha o que o sistema informa. O serviço associado a esta ordem não corresponde à fiscalização de infração. Então não é uma ordem de serviço válida. Mas é na lupa aqui que você faz essa pesquisa. Você tendo o número dessa ordem de serviço, você informa, clica Enter. E aqui o sistema vai informar os dados do imóvel, a matrícula do imóvel, por exemplo, uma matrícula de imóvel vinculada a essa ordem de serviço, e o sistema obtém dessa matrícula de imóvel o consumo médio como não medido para o imóvel, passando sua matrícula, de acordo com o mês-ano de referência do faturamento. Então a matrícula do imóvel ela já é dada e o sistema obtém o consumo médio dele como não medido para o imóvel. Aqui na situação encontrada, no quadro dados do retorno, dados do imóvel além da matrícula, tem o cliente vinculado ao imóvel, que no caso é o cliente usuário, CPF CNPJ do cliente, situação da ligação de água e situação da ligação de esgoto. Na situação encontrada, você vai informar a situação encontrada no retorno. E o sistema ele não efetuou o retorno da ordem de fiscalização caso a situação da ligação de água do imóvel seja incompatível com a situação encontrada no retorno. Desse modo, o sistema calcula os valores de água e esgoto de acordo com os indicadores de verificação da situação encontrada. Então, depende da situação encontrada aqui que você informar, A gente pode informar aqui, por exemplo, uma das situações encontradas, corte violado. Aqui no documento entregue, você vai informar aqui uma das opções correspondentes ao documento entregue, solicitação de comparecimento, auto de infração, nenhum documento entregue ou notificação de esgoto. Esse notificação de esgoto, ele só vai ser disponibilizado quando a situação encontrada estiver relacionada ao esgoto, senão ele fica desabilitado. As opções disponíveis dependem da ordem de serviço já ter situação de fiscalização informada. Aqui também no
no campo aqui, o cadastramento das fotos, vou informar logo rapidamente aqui o arquivo, né? Caso a resolução da imagem, você pode informar aqui um tipo de foto desse retorno da ordem de fiscalização, né? Você informa aqui o tipo da foto e aqui o arquivo, caso a resolução da imagem dessa foto tenha parâmetros de altura e largura superiores ao informado, ao disponibilizado, parametrizado no sistema, né? O sistema faz o redimensionamento da resolução da imagem conforme parâmetros definidos. Caso o arquivo tenha formato diferente do permitido, que é um DOC, um JPEG ou um PDF, o sistema exibe uma mensagem de crítica. Então aqui, dependendo do arquivo que você selecionar, o sistema vai redimensionar esse arquivo caso ele não esteja dentro dos padrões aí permitidos no sistema GSAN, né? Então você clica aqui em escolher arquivo e vai selecionar a imagem. Aqui na observação, você vai pôr uma observação desse retorno da ordem de fiscalização. Voltando aqui, né? Você já informou a situação encontrada, o documento entregue. É para os dados de encerramento da ordem de serviço. É para encerrar essa ordem de serviço, sim ou não? Você marcando sim, informa o motivo do encerramento. E o parecer do encerramento. Cadastramento das fotos a gente já viu, né? Informado aqui o dado do retorno da situação encontrada, você clica em adicionar. E aí você vai adicionar esses dados do retorno. Vai ficar figurando aqui no quadro situação de fiscalização selecionada. Caso você queira excluir essa situação de fiscalização, basta clicar aqui no ícone, né, remover. O sistema vai pedir para você confirmar a remoção e aí você remove a situação de fiscalização que você adicionou. Mesma coisa aqui, você adicionou, saiu aqui o arquivo. Vamos, né, localizar uma foto, o cadastramento das fotos. Carregou aqui a foto, clique em adicionar. E está aqui a foto, ó, os arquivos informados no quadro cadastramento das fotos, arquivos informados, e a observação, o corte efetuado, que foi a observação que a gente colocou aqui. Resumindo, né, o que a gente fez aqui nessa funcionalidade? É nessa funcionalidade que a gente informa o retorno da ordem de serviço de fiscalização com ocorrência de corte. Você informa a ordem de serviço correspondente, o número, os dados do imóvel são cadastrados, são visualizados sem permissão de alteração dos campos. Os dados do retorno você pode informar, inclusive mais de um dado de retorno. E clique em adicionar. Sempre que você informar a situação encontrada, clique em adicionar. Depois, aqui você pode marcar sim ou não. Para atualizar a situação da ligação de água e esgoto, você informa sim ou não. E aqui tem uma coisa que é importante de falar. No retorno da fiscalização de imóveis cortados e suprimidos, quando for detectada a situação de ligado à revelia ou clandestino, cortado, religado à revelia, cortado, religado à revelia, água e esgoto. Quando for observada essa situação, né, o imóvel só deverá mudar a situação da ligação de água para ligado, caso ele não tenha débito, além da última fatura emitida para o imóvel. Caso ele tenha débito, o sistema ativa um indicador na ordem de serviço de fiscalização, informada no retorno, e não altera a situação da água nem a situação do esgoto. Os dados referentes à ligação de esgoto devem ser disponibilizados para digitação somente se a opção documento estiver marcada com notificação de esgoto, aqui no caso. E a situação da ligação seja igual a ligada. Após a validação dos dados, será modificada a situação da ligação de esgoto do imóvel para ligado e serão gerados os dados referentes à ligação de esgoto, com data da ligação ou notificação e dados obrigatórios referentes a esgoto. Caso a ligação seja informada disponível, deve ser criada uma situação especial de faturamento para não cobrar nos próximos 30 dias corridos o consumo de água daquele imóvel. E caso a ligação seja informada efetivado,
deve cobrar a ligação de esgoto de imediato. Então, resumindo, a atualização da situação de ligação de água e esgoto depende, né, da situação encontrada. E também as informações sobre a ligação de esgoto dependem do campo documento entregue. Está marcado aqui notificação de esgoto. E é isso, né? É uma funcionalidade simples, né? De preenchimento simples. Então você informou aqui os dados do retorno da ordem de fiscalização, clicando no botão atualizar. O sistema pede para você confirmar a alteração da situação de ligação de água. Clica sim. Olha o que o sistema informa. Ordem de serviço atualizada com sucesso. Caso você queira informar outra fiscalização, clica no link e você volta para a tela inicial para repetir os procedimentos que a gente acabou de ver. Caso você tenha mais dúvidas, né? Porque apesar de ser uma funcionalidade de preenchimento simples, ela tem algumas complexidades, né? Você pode acessar aqui a base de documentação da Consenso clicando nesse caminho em cima da tela. Feito isso, você vai ser direcionado para a funcionalidade informar retorno de ordem de serviço de fiscalização, onde você vai ter aqui os prints de tela, as informações, ó, referentes inclusive a cada empresa, né? Que dependendo da empresa, essa regra de negócio para informar os dados de retorno da ordem de serviço de fiscalização de corte, ela pode mudar, né? A regra de negócio. Tem uma informação aqui dos preenchimentos dos campos, né? As dicas aí, como é que você preenche cada campo, funcionalidade dos botões e a opção final de você imprimir em Word essa documentação, caso você esteja no treinamento. Lembrando que a documentação da Consenso Tecnologia, ela traz os links em verde, e esses links verdes, elas apontam para documentações referentes a essa documentação principal, assunto da nossa videoaula de hoje. Retornando aqui para a base do GSAM, saindo da base. Muito obrigado, pessoal, pela atenção, pela paciência e até a próxima videoaula.